A data é junho de 1940. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Após tentativas frustradas da Inglaterra em frear a Alemanha de Hitler com diplomacia do primeiro-ministro Neville Chamberlain, o clima esquentava. E foi neste momento que um sujeito com um discurso potente e bem mais combativo vai à rede nacional para mostrar a mudança de postura de um novo gabinete. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! Era um choque de realidade promovido por este novo primeiro-ministro. Um primeiro-ministro histórico, herói máximo para os conservadores, figura detestável para os povos colonizados pela Inglaterra e por boa parte da esquerda. E também, para a rainha, um dos maiores ingleses de todos os tempos. Seu nome, Winston Churchill. Winston Leonard Spencer Churchill nasceu em 30 de novembro de 1874 na região de Oxfordshire, na Inglaterra. Churchill era oriundo de uma família extremamente rica, do Duque de Marlborough. Seus antepassados já haviam reinado na Inglaterra, na época da Casa dos Spencer. Seu pai, Randolph Churchill, foi uma figura lendária do Tory, o Partido Conservador Britânico, na época vitoriana, tendo sido um político de destaque. Já sua mãe representava o sangue americano em suas veias, sendo uma mulher de elite chamada Jenny Jerome, oriunda de uma importante família em Nova York. Eu nem preciso te dizer que a vida de Churchill sempre foi permeada pelas questões da política. Logo no início de sua vida, passou anos em Dublin, República da Irlanda, onde seu avô foi apontado pela Rainha Vitória como vice-rei do local. A relação de Churchill com a sua família sempre fora muito distante, à exceção da proximidade grande com o irmão Jack Churchill. Mas, é claro, isso nunca impediu que seu importante nome abrisse muitas portas em sua vida. Curiosamente, na infância e na juventude, Churchill era um aluno medíocre e tinha dificuldades imensas com a fala. Logo, a fala, sua mais impressionante arma na vida adulta. Ainda como jovem adulto, não conseguiu dissociar-se da política. Ingressou no exército e trabalhou como um analista político. Através dessa função, pegou gosto por aquele que seria o seu freela favorito, o de escritor. Logo em 1900, Churchill acaba sendo eleito membro do parlamento pelo Partido Conservador. Sua carreira já estava decolando. No ano de 1905, Churchill obteve um cargo que foi bastante polêmico, o cargo de subsecretário das colônias. E um detalhe interessante, esse cargo foi obtido através do Partido Liberal, o que é bastante incomum, visto que Churchill havia saído das fileiras do Tory, que era o Partido Conservador. Inclusive, era exatamente isso que ele era, um conservador pró-Império Britânico, o que fazia dele uma pessoa perfeita para assumir aquela função naquele momento. Afinal de contas, o colonialismo e o imperialismo da coroa serviu de norte para suas relações com as colônias e com os colonizados. E ele prosperou em suas funções, e logo em seguida assumiu um posto ainda mais grandioso, o de secretário do Comércio. Pouco tempo depois, também chegaria ao posto de secretário de Interior, galgando uma carreira acelerada. Entretanto, em 1914, começou um eventinho chamado Primeira Guerra Mundial. E Churchill, como era presumível pelo seu temperamento, acaba por ir para o fronte de batalha, deixando seus cargos políticos para trás. Mas a grande verdade é que nessa época, a escolha de Churchill se mostrou bem ruim. Ele esteve na expedição dos Dardanelos, que foi basicamente uma derrota pesada da coroa frente às forças do Império Turco. E esse evento mudou a forma do pensamento político
do alto escalão inglês. E Churchill se tornou basicamente um teórico da guerra. Ele sempre pregou pela necessidade do armamento e do reagrupamento da Inglaterra. Afinal, pela sua linha de raciocínio, não havia motivos para a Inglaterra acreditar que o Tratado de Versalhes seria cumprido. Em 1937, chega ao poder no Reino Unido um sujeito chamado Neville Chamberlain. Ele era um sujeito mais tranquilo e porque queria resolver o problema do fascismo com diplomacia, o que obviamente não deu certo. Este político, que também era do Tory, viajou em 1938 para a Alemanha para tentar contornar a crise dos Sudetos na Tchecoslováquia. Em nome de evitar uma nova grande guerra, Chamberlain acabou por topar um acordo até que bom demais para Hitler e sofreu ataques ferozes de Churchill, que proferiu uma de suas mais célebres frases: "Você teve que escolher entre a guerra e a desonra. Escolheu a desonra e terá guerra." Foi profético. A grande verdade é que Hitler fez Chamberlain de trouxa, e o trouxa viu de camarote Hitler em um pacto secreto com Stalin invadir a Polônia e iniciar a Segunda Guerra Mundial. Fato é que o Führer alemão nunca teve a intenção de viver em harmonia com a Europa. Churchill avisou e depois colheu o que plantou. Passou a ser visto como o único capaz de dirigir o Império Britânico face ao horror da Segunda Guerra Mundial. Foi então, no dia 10 de maio de 1940, que ele substituiu Chamberlain no poder. Então, com uma máquina de propaganda poderosa, grande retórica e muito esforço político, Churchill demonstrou ser um dos líderes de guerra mais brilhantes de todos os tempos. Segurou por anos uma Inglaterra isolada e ajudou a instalar o governo francês em Londres, visando a derrota da patética República de Vichy. E naquele momento, ele se mostrou ser o grande bastião da Europa contra o nazismo. Mas muito bem, neste meio tempo ainda ocorreu um capítulo bastante polêmico em sua vida. A Índia, que era colônia da Inglaterra, em 1943, sofreu com uma grande fome, um grande problema de desabastecimento. Muita gente considera isso um genocídio, outros consideram uma irresponsabilidade econômica. Um caso bastante parecido com o do Holodomor. E, de forma não tão surpreendente, isso acabou sendo uma sombra eterna para Churchill. E tudo isso enquanto, bom, a Segunda Guerra seguia em curso. Mas aí, eventualmente, surgiram os aliados. A guerra acabou por melhorar. Então, seus sonhos tornam-se realidade e a Alemanha nazista é derrotada com a ajuda decisiva da União Soviética e dos Estados Unidos. Portanto, chegou a hora de Churchill saborear a vitória política, correto? Mais ou menos. Logo após esse conflito, acontece algo muito inusitado. Churchill vê seu partido perder para os trabalhistas e, de primeiro-ministro, ele vira um primeiro-ministro da sombra, um Shadow Prime Minister, como é chamado o líder da oposição no Reino Unido. Mas o que rolou foi que muitas pessoas o consideravam o primeiro-ministro da guerra. O tempo demandava um primeiro-ministro da paz. Mas Churchill era um colosso politicamente. E foi um forte líder de oposição contra o primeiro-ministro Clement Attlee, de tal forma que ele acabou por remover aquele que o havia removido e tornou-se novamente primeiro-ministro no ano de 1951, permanecendo por mais 4 anos. Mas nessa altura ele já era bem idoso e estava com problemas de saúde. Churchill, então, deixa seu cargo em 1955, permanecendo como um membro do parlamento inglês. E naquele momento, muitos se perguntavam o real tamanho do apreciador de charutos para a Inglaterra. Muitos o odeiam, muitos o amam. Mas fato é que Winston Churchill foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores políticos de todos os tempos. E talvez a sua garra em desafiar Chamberlain tenha sido decisiva para o nosso modo de vida hoje em dia. Era um sujeito com ideias polêmicas, com passagens desastrosas, mas indiscutivelmente um grande líder. E para sua rainha, o maior dos bretões.
bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E, bom, se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E, acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.